Eu sou Clívia Cosme e hoje vamos para mais um Kumaru Talks. E esse Kumaru Talks de hoje é um Kumaru Talks todo especial. A gente vai dedicá-lo para o Dia das Crianças. E aqui na minha mesa, hoje, tem uma garota que ela não é uma criança comum. Ela é uma criança que escolheu a disciplina. Ela escolheu o esporte, escolheu trocar as telas, talvez as brincadeiras, por treinos que muitas vezes são pesados, né, Liz? Sim. Que muitas vezes são pesados e que ela acabou decidindo o futuro dela muito cedo. E hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar das escolhas. Em um momento onde tem muitos jovens, muitos adultos, muitas crianças que passam muito tempo nas telas. Liz, como é para você? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, tipo, quem é Liz, né? Tipo assim, como que você queria que as pessoas lhe conhecessem? Vendo meus treinos, essas coisas todas, porque é assim que funciona pra ver as pessoas fazendo o esporte delas. Como foi que você decidiu pela ginástica? Então, desde pequena, eu sonhava fazer esportes. Então, quando eu comecei a fazer ginástica, foi numa escola chamada Boritec. Uhum. Aí eu fazia natação e ginástica. Só que aí eu não decidi mais fazer natação do que ginástica. Só que aí eu decidi fazer ginástica e natação do mesmo jeito. Faz quanto tempo? Quantos anos você já está praticando a ginástica? 6 anos. 6 anos. Foi depois da pandemia, né? Ou É, quando essa pandemia, quando ela começou, você já fazia algum esporte? Na época que você estava em casa, você já tinha começado antes da pandemia a praticar algum esporte ou não? Antes da pandemia eu fazia balé. Era? Porque teve muita criança que praticava esportes, que estava em seleções, participando de seletivas, e quando veio a pandemia, elas passaram 2 anos praticamente dentro de casa sem treinar. Então, a pandemia ela veio para tirar muito jovem de um futuro que eles tinham passado até uma infância toda treinando, né? Treinaram muito, muito, muito. Aí, quando chegou na pandemia, tiveram que ficar em casa muito tempo e acabaram desistindo. Eu tenho um filho que fazia judô. E aí, isso aconteceu com ele. Ele treinou muito a infância dele inteira, inteira. E aí, quando ele estava com 14 anos, veio a pandemia. E aí, ele nunca mais quis... Depois que a pandemia terminou, que as pessoas voltaram, ele nunca mais voltou. E o esporte, ele diferencia qualquer ser humano, né? Porque a gente sabe que quem pratica esporte tem que ter muita disciplina. E para uma criança, você escolher todos os dias brincar ou treinar, como que é para você tomar essas decisões? Então, toda vez que eu brinco, eu penso em fazer coisas no meu esporte, ginástica. Então, quando eu brinco, eu faço coisa mais de ginástica do que brincar de coisas que eu aprendi a minha vida, a minha infância inteira. E para quem não conhece a ginástica, assim, conta pra gente um pouquinho. Existem alguns aparelhos, né? Algumas modalidades, é assim que fala? Uhum. Quais são essas modalidades e qual é que você mais gosta? Tem a trave, paralela, solo e salto. Eu gosto mais do salto, da paralela, da trave. Você tem que... Uma ginasta, ela tem que fazer todos os movimentos, ela tem que saber todas como é que fala? Todas as categorias, é assim que a gente fala? Uma ginasta, ela tem que saber tudo, ela tem que fazer o cebola no salto, tem que aprender a barra, todas as coisas. Mas não precisa aprender tudo que alguma ginástica faz. Uhum. A gente tem que aprender de pouquinho em pouquinho. Mas quando vocês chegam, por exemplo, nas competições, né? Digamos que você comece... Digamos que você entre na seleção, né? Na seleção do DF, ou na seleção brasileira, mais para frente. E aí, essa seleção, ela é dividida por categorias. Hoje eu vou representar o DF no solo, ou eu vou representar o DF. Tem essa divisão? Tem às vezes. Só tem às vezes. Mas então vocês treinam todas as coisas. Treinamos todas as coisas. E onde que você treina hoje? Hoje eu treino a Karina Carvalho. Quanto tempo você está treinando lá com ela? 4 anos.
4 anos. No dia que eu lhe conheci, você ia competir no dia seguinte, né? Como que foi essa competição no dia seguinte? Foi muito boa, porque eu consegui uma medalha de ouro. Foi? Liz, quando você tem os treinos e a competição, o que é mais difícil? É o treinamento ou é o momento da competição? Eu acho o treinamento porque quando a gente tá em época de competição, a gente pega mais pesado. Uhum. Aí a gente começa a treinar mais. Você acredita, tem muito treinador que fala que o treino, a pessoa vence no treino. E aí, no dia da competição, você tá indo lá só pegar a medalha. Você acredita nisso? Que, tipo, tudo que você aprende, tudo que você tem que fazer, a sua competição você vence no treino. Porque é onde você vai realmente aprender todas as coisas, conquistar confiança em você mesmo, nos aparelhos que você está fazendo. E se você treina bem, no dia da competição, você está indo lá só pegar a sua medalha. Você acha que é assim mesmo? Eu não acho muito, porque a gente tá lá pra fazer as coisas que nos ensinaram. Uhum. Então a gente tá lá pra fazer bem feito e com qualidade. E o que é, no momento da competição, o que geralmente pode tirar você, digamos assim, do pódio? O que é que você acredita? Quais são um dos fatores que pode tirar você do pódio? O que é que pode acontecer ali? Por exemplo, você não está muito bem concentrada, você não está se sentindo muito confiante por alguma coisa que aconteceu num treino. O que faz você não estar, tipo assim, vem na sua cabeça, não, isso aqui pode me tirar do pódio hoje? Eu mantenho a minha calma, eu fico tranquila. Liz, assim, existem muitas histórias que contam para adultos que uma delas é você se torna as pessoas com que você mais anda, né? Isso é uma conversa que todo adulto fala muito, que a gente vai acabar se tornando as pessoas que a gente mais se acompanha, que está ali no nosso meio todos os dias, e a gente vai ficar mais ou menos parecido com aquelas pessoas que estão no nosso convívio. As suas amigas também são atletas ou têm uma vida totalmente diferente da sua? Também são atletas. Todas são atletas e você acredita que isso é importante para que você se mantenha focada, já que as suas amigas também são atletas? Sim. E qual é a conversa de vocês? O que é que vocês... Digam, tem muita criança que vai assistir você aqui hoje, né? E aí são crianças que talvez tenham sonhos de buscar, de fazer algum tipo de esporte, mas que ainda não tiveram essa coragem. O que você daria um conselho para essas crianças? Buscar umas amizades que já façam, tentar se relacionar com pessoas que estejam no meio do esporte para que elas busquem esse incentivo ou simplesmente começar e o resto vem? Tipo, eu daria ela chegar, ver o que tá acontecendo e ela se inspirar no que tá acontecendo. Uhum. Tipo, se ela quer ou não quer. Como foi com você, por exemplo? Você começou, né? Foi lá a primeira vez, treinou. O que você achou? Qual foi a impressão que você teve da ginástica a primeira vez que você treinou? Você pensou, nossa, aqui é para mim, eu gostei disso aqui? Ou foi por acaso? A primeira vez que eu treinei ginástica, a minha professora disse que eu já tô muito avançada. Uhum. Aí ela mandou eu ir pra outra academia, porque aquela academia não servia mais pra mim, porque eu era muito avançada. Aí eu fui pra Karina Carvalho. Aí começou na Karina Carvalho de Asa Norte. Uhum. Fiquei lá 1 ano ou 2 anos. Aí eu saí, porque eu fui chamada pra ir pra Vicente Pires. Karina Carvalho também. Aí na turma, na turma de Vicente Pires, eu já tava avançada também, não tinha escolha. Eu treinei, aí fizeram alguns testes comigo. Aí minha professora foi falar com minha mãe. Aí ela disse que eu pulei 2 turmas e fui pra avançada. Aí depois eu fui pra Karina Carvalho do Guará, perto da minha casa. Aí agora eu tô lá. E outra coisa, quando as suas professoras
conversam com seus pais e tudo, você acredita que existe um plano futuro? Você já se imagina lá na frente? Você acredita que você vai seguir a carreira de atleta profissional? Você tem esse sonho ou não? É algo que é por enquanto, estou fazendo porque eu estou gostando, mas que lá na frente talvez eu não queira mais fazer. Eu quero chegar lá. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Tipo uma Olimpíada. Você sonha com uma Olimpíada? Sonha? Aqui em Brasília, tem alguém que já foi para a Olimpíada que está nessa modalidade? Ainda não, minhas amigas ainda não. Só que tem uma quase chegando lá. É? Nessa cadeira que você sentou, que você está sentada, já sentou um medalhista olímpico, que é Caio Bonfim, que é do atletismo, de marcha, né? Marcha atlética. Ele sentou nessa cadeira e, tipo assim, um mês depois ele foi para o Mundial, acabou de ganhar o ouro também no Mundial essa semana. Então, essa cadeira aí, ela dá sorte, viu, Liz? Outra coisa, conte pra gente, assim, alguma coisa que aconteceu no treino que você gosta de contar, tipo, que lhe traz entusiasmo para você treinar. Como que é o ambiente de treino quando você chega? Quais são os exercícios que você tem que fazer? Se é puxado, se você já pensou em desistir em algum momento? Eu já pensei, porque tem alguns treinos que algumas ginastas, minhas amigas, elas não conseguem, tipo, treino for ruim, elas ficam bravas, ficam tristes. Querem Isso desistir? também acontece comigo. Só que a gente fica brava, aí a gente pensa em fazer tudo mal feito. Aquele dia assim, péssimo. Ou seja, quando você começa que o negócio deu errado, aí vocês já querem fazer tudo errado para terminar logo. É porque a raiva fica na cabeça, então a gente fica com a raiva na cabeça pra fazer tudo errado. Só que aí tem horas que a gente faz certo, aí fica tudo bem. E aí passa. Qual é o macete que você tem, assim? O que é que você usa para os seus treinos? Um exemplo. Tem muito atleta de alta performance, por exemplo. O pessoal que faz Fórmula 1, os grandes players da NBA, que é de basquete, pessoal das artes marciais. Antes deles entrarem para fazer a competição, para competir, eles imaginam tudo que eles vão fazer na cabeça deles. Então, eles fecham os olhos, eles lembram de todos os passos, todos os movimentos na cabeça deles. Eles têm tudo na cabeça deles. Você já pensou em usar essa técnica de mentalizar tudo e antes do treino, para quando você chega no treino, o seu corpo segue tranquilamente algo que você já tem aqui? Você sabia dessa técnica que eles usam? Sim, Você já tentou fazer? já. Na minha primeira competição desse ano, eu fiquei muito atrapalhada, muito mesmo. E me diga uma coisa, em relação a competições. Seus pais, né? A gente sabe que eu também fui mãe de atleta e a gente tem aquela cobrança, né? Os pais querem muito ver os filhos, a mãe ali. Os pais querem muito ver o filho vencer e às vezes a gente passa da conta. Isso aconteceu comigo. Meu filho, quando ele era pequenininho, eu me tornei a técnica dele, de judô. Então, eu cobrava muito, muito, muito dele. Deixei de vê-lo como meu filho e comecei a cobrar muito. Então, quando ele não ia bem num treino, eu estava brigando. Por que você fez isso de errado? E ele era só uma criança. Então, eu acredito que muito do que aconteceu também do meu filho não querer continuar, porque ele era um excelente atleta, era da seleção de judô do Rio Grande do Norte. E eu acredito que o que fez ele não querer continuar foi essa pressão. Você acredita que essa pressão, ela dá uma força para o atleta ou não é positiva, não é legal? O dos pais estarem em cima e cobrando e como que você vê isso como atleta? Então, a minha mãe faz isso muito comigo quando ela tá assistindo meus treinos. Porque quando eu faço uma coisa errada, quando eu começo a ficar brava. Aí quando a gente sai do treino, aí ela fica me cobrando também. Uhum. Mas você consegue entender que quando ela faz isso é porque ela quer que você vença? Ou você fica chateada porque você está num momento que você não queria que ninguém falasse nada com você?
Isso é bom porque ajuda a gente a refletir o que a gente está errando e em outras aulas a gente consegue fazer aquilo. Você tem noção de que crianças da sua idade hoje têm muitas escolhas, né? Assim, as crianças elas têm muitas escolhas, desde ficar no telefone, desde não fazer nada. E como eu tinha mencionado no início, você fez a escolha de ter disciplina, né? Essa disciplina que você tem no esporte, que você aprendeu no esporte, ela traz benefícios na sua vida fora do esporte, tipo na escola, em casa, com atividades, talvez em casa. O esporte, ele reflete isso em você também? Sim, porque o meu pai, ele comprou uma barra para casa para grudar na porta. Hum. Isso é uma paralela, E você treina em casa também. sim. E eu faço outras coisas além disso também. No Brasil hoje, quem é a atleta que faz o mesmo que você faz, o mesmo esporte que você se inspira? Que você olha e fala assim, eu vou estar no lugar dela em algum momento, vai ser Liz que vai estar ali. Rebeca Andrade. Rebeca Andrade é maravilhosa, né? Você chegou a assistir, acho que foi o pessoal do Espírito Santo. Eles fizeram uma apresentação agora, coisa mais linda, mais linda. Nossa, é muito perfeito. Aquela sincronia, que é aquela dança do solo, que é o grupo, né? Você já treina aquilo ali também? Que é a dança no solo, que é com as bolinhas, com os arcos, que joga a fita. Geralmente, a gente usa também isso na ginástica artística também. Mas você, lá no clube que você treina, tem esse pessoal também que faz aquela da equipe, que joga fita e tal? Não. Não? Lá, quais são as modalidades que vocês mais treinam? Que é a especialidade do clube que você treina? Tem várias. E se você não estivesse treinando ginástica hoje, o que você estaria treinando? Eu estaria treinando skate, balé. Ainda balé, porque eu ainda treino balé. Eu treino balé e ginástica. O balé, ele ajuda na ginástica? Porque a gente faz coisas da ginástica também. No balé. E a gente faz coisas na ginástica com balé. O que você considera mais difícil, Liz? De todos os exercícios que você tem que fazer, qual que você considera mais difícil? E que também possa ser o que mais lhe entusiasma, porque se é o mais difícil, então você tem que se esforçar mais. Tem muitos exercícios que eu acho difícil. Mas, além da vida, a gente consegue aprender. E aquela trave, que é o cavalo que chama, é? É cavalo que chama, não? Que é uma trave, como se fosse uma barra, assim, no chão, da altura dessa mesa, mais ou menos, que vocês têm que... Você faz aquele? Sim. E aí? Como é aquilo ali? Qual a sensação de estar andando num negocinho bem fininho? O que você pensa? Qual é o tipo de concentração que você usa para você estar andando ali em cima de boa e só fazer seu exercício? Pra não cair, porque eu faço os exercícios mais avançados e numa competição, agora foi em julho ou em agosto desse ano, eu consegui não cair da trave na competição, então eu ganhei ouro. Existe, tipo assim, você já viu algum tipo de acidente, a pessoa caindo e depois não querendo voltar mais, caindo da trave, tipo, quase se machucando e depois de ali não quis mais voltar porque teve medo? Acontece isso nos treinamentos? Já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas. De não querer mais voltar? E o que você pensa? Quanto tempo levou para que você voltasse aos treinos normais e dissesse, não, isso aqui acontece, queda, todo mundo cai, eu vou cair, vou levantar. Como que foi esse processo para você? Subir na trave de novo e fazer aquilo de novo, para não cair de perna aberta, cair de barriga. Então, o segredo é voltar na mesma hora e fazer, não deixar o medo tomar conta? Eu não volto na mesma hora. Eu fico fazendo no chão, em qualquer lugar. Aí eu subo lá, aí eu faço. Mas geralmente eu ainda fico com medo, aí eu faço de novo. Quando você não está com vontade de ir para um treino, mas tem que ir, o que é que você pensa? O que é que faz você
levantar, botar sua roupa, pegar suas coisas, se animar e ir pro treino? Vai desanimada mesmo ou você tenta se animar para poder ir? Eu tento me animar. Eu chego na minha ginástica 2h30, porque ela começa 4. Aí eu chego mais cedo pra eu tentar ficar animada. Mas tem dias que eu não fico animada. E vai mesmo assim. Agora conta pra gente, Liz, como que é a sensação de você estar lá e você ouvir seus pais gritando lá da arquibancada, vai, Liz! Isso é bom ou isso dá um certo nervosismo? E como que são seus pais? Eles gritam e você consegue ouvi-los? Ou na hora você tá tão concentrada que você não escuta nada? Eu fico mais concentrada, mas eu fico ouvindo eles gritando. Isso é bom ou ruim? É bom, É bom, dá uma bom. força dá força. quando você tá lá, que ele começa a gritar, Liz, Liz, vai, Liz. Isso dá uma instiga de você querer fazer o exercício corretamente? Dá. Olha aí. Agora falando da vida normal, sem ser de atleta, né? Como que é a vida de Liz, fora dos treinos, fora das competições, quando não tá pensando nisso? Quais são as brincadeiras que você mais gosta de fazer? Se você passa muito tempo no telefone, se você assiste TV, qual é a sua rotina normal fora dos treinos? Assim, quando, não tô treinando, hoje você é criança normal, como que é? Eu vou pra escola, Uhum. vou lá e chego em casa. Quando eu tenho prova, eu estudo. Uhum. Sem treino. Aí, eu fico pintando quando eu Bobbie acabo. É isso. Aí, quando eu pinto, aí eu leio livros às vezes. Eu fico fazendo coisas de papel. Uhum. Aí depois eu tomo um banho, eu janto, deito pra dormir. Aí depois eu fico fazendo um monte de coisa na cama também. Aí eu vou dormir. E você compete pela sua escola, não? Compete Já. pela sua escola? Jogos escolares já. Jogos escolares? Já competi já. E como que é a emoção da sua turma torcendo por você? Os jogos escolares é mais difícil, porque tem os jogos escolares, jogos da juventude. Uhum. Os jogos da juventude é mais difícil do que o dos jogos escolares. É o Brasil inteiro, né? Jogos da juventude é o Brasil inteiro, todas as academias. Uhum. Aí eu fui nos jogos escolares, mas eu não fui nos jogos da juventude. Aí eu fui lá nos jogos escolares, aí eu fiz. Só que aí nos jogos escolares eu caí 3 vezes da trave, então isso estragou completamente a minha competição. E aí, que lição você leva pra você depois que você vai pra uma competição assim que é importante e que você não conseguiu realizar os exercícios? O que você pensa quando sai dali? Vou treinar, vou voltar, vou treinar e nunca mais vou errar isso aqui. Qual é a sensação? O que você pensa naquele momento? Quando acaba a competição, chega o dia seguinte, eu vou pro treino. O professor fala tudo que a gente errou e a aula inteira a gente faz isso que a gente errou. A gente não faz mais nada. Isso é interessante. Isso é muito interessante mesmo. Bem interessante. E vamos falar agora de coisas divertidas, né? O que você faz para se divertir? Né? O que você gosta de fazer para se divertir? Pra me divertir, eu fico fazendo coisas malucas. Tipo, Eu era pequena, eu tava na casa da minha avó. Eu pegava camisas dela, botava unhas postiças e botava a camisa no cabelo. Pra fingir que eu tava falando sozinha no espelho. você é filha única? Então você não teve, tipo, priminhos, tem primos? Tenho. E esses priminhos, eles são atletas também, fazem esporte ou não? Tem primos que fazem futsal. Tem algumas que já fez ginástica e que parou de fazer. Teve algumas que pratica, só que não faz ginástica. Tem alguns que faz judô.
Tem alguns que também não faz nada. O fato da sua mãe ir muito para academia, ter essa vida mais atlética, né? Atleta. Isso lhe ajuda? Tipo assim, isso é uma inspiração dentro de casa, ela tá com você toda hora, vamos para academia, isso e aquilo. Isso é bom para você? Vendo que sua mãe também tá lá todo dia treinando e não desiste. Sim, porque ela conseguiu um emprego novo, então ela tenta vaga pra mim, Uhum. porque lá tem balé. Aí, depois, aí ela tenta fazer vaga pra mim, pra eu malhar lá, porque tem minha amiga do balé que faz lá. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vocês já buscaram patrocínio? Porque uma criança na sua idade, que vem nesse desempenho que você tem hoje, o estilo de vida que você leva, um estilo de vida saudável, uma criança que é atleta, eu acredito que existem linhas que quisessem, não? Tipo assim, ter o nome ligado a essa imagem dela, tipo, de uma influencer para o bem, né? Porque quantas crianças estão aí sem fazer nada, sem fazer um esporte, sem praticar absolutamente nada, só nas telas, né? Eu acho que seria, eu acho que, Liz, você tem muito potencial para ter marcas que quisessem ligar a marca delas ao seu nome, ao seu desempenho. Eu acho que é uma boa, viu? Vocês buscarem isso aí. Inclusive, quem assistir esse podcast, né? Liz Macedo, ginasta, quem quiser ter o nome ligado a Liz, eu acredito que é uma super oportunidade, né? Uma influência super positiva. E o que você gostaria de falar para as crianças? Porque, vamos falar de um assunto sério agora. Tem muita criança, muito jovem, muito adulto, que desenvolve uma certa tristeza, daqui a pouco não quer mais fazer nada, e aí quando a gente vê, tá com um pouco deprimido. O que você poderia falar para essas pessoas que estão em casa hoje e que não têm vontade de fazer nada? Assim, você acredita que o esporte poderia ajudá-las? Poderia, porque, tipo, ficar mexendo no celular, vendo TV toda hora, o dia inteirinho, não ajuda. Não ajuda mesmo. Porque isso já aconteceu comigo. Então eu parei de usar um pouco do meu celular. Tem meses que eu não uso meu celular, porque eu fico mais focada no esporte. Isso é muito bom. Outra coisa, quando as pessoas falam para você que você não vai conseguir, isso lhe dá mais ânimo? Ou você, às vezes, se deixa abater por aquilo que as pessoas estão falando? Porque, geralmente, o que acontece muito hoje em dia é uma palavra que usam muito, que é quando você vai falar mal de alguém, até na internet existe muito isso, né? Que você, às vezes, vê alguém e fala coisas ruins para aquela pessoa, mesmo sem conhecer. E aquelas palavras começam a destruir aquela pessoa, o que ela acha dela mesma, como que ela se enxerga, e ela começa a deixar de acreditar nela, no que ela sabe dela, e começa a acreditar em palavras de pessoas que ela nem conhece, mas que vão lá e escrevem no WhatsApp, no TikTok. Como que você, com tão pouca idade, mas com a cabecinha tão boa, como que você consegue se proteger disso? Tem muita ajuda dos seus pais? Como que você se blinda dessas pessoas que vão chegar para você em algum momento e vão falar coisas que não são verdades? Como que você se prepara para essa parte que não é tão legal do mundo? Eu não escuto elas, eu fico fazendo o meu melhor. Mas teve um dia na ginástica que foi no início do ano, eu acho que foi em maio, que chegou minha amiga lá e falou pra mim que ela sabia de tudo. Ela fazia de tudo. E ela falava, faz direito. Você não sabe ainda fazer isso. Aí eu ficava triste, só que aí nem ligava. Muito bem, porque a gente tem que entender que cada um tem o seu próprio processo, né? E o meu processo é diferente do processo da sua mãe, que é diferente do seu processo, que é diferente da sua amiga. E que você nunca deve olhar para o processo do outro, mas para o seu próprio processo. Então, como que eu fiz meu treino ontem? Como que eu vou fazer meu treino amanhã? Eu fui técnica de judô. E eu tinha um clube de judô. E eu treinava muitas crianças para a seleção de judô do Rio Grande do Norte. Inclusive, alunos meus vieram até para Brasília para os Jogos
esses Jogos dos Estudantes que teve, né? Jogos da Juventude. E foi a primeira vez que eu vim para Brasília, inclusive, foi acompanhando um atleta meu. E uma coisa que a gente treinava muito lá, né, no meu clube, era o autoconhecimento. É você saber o que você não é bom, o que você é muito bom. Quando você sabe o que você não é tão bom, então você precisa começar a se blindar disso aqui, que é o quê? Treinar muito mais nisso aqui. E quando você sabe o que você é bom, você tem que se conhecer o suficiente, porque pessoas vão chegar para você e vão falar, Liz, você não é boa nisso. Liz, o seu exercício não tá bonito nisso. Não tá bonito. E você não pode nunca pegar aquela palavra e falar assim, nossa, será? Não, você vai dizer, então vou fazer mais bonito ainda. Ah, não tá tão bonito não? Pois eu vou fazer melhor ainda. Então, você tem sempre que usar aquela palavra das outras pessoas para que você cresça, para que você busque. Porque o seu limite, ele sempre vai estar aqui, na sua cabeça. E tudo que a gente consegue imaginar, por isso que os grandes atletas, eles treinam mentalmente antes de ir para fazer o que eles têm que fazer. Porque tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue repetir. Então, assim, o nosso corpo, ele obedece o nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro sabe aquele movimento, ele já fez tanto, o nosso corpo ele vai fazer tranquilamente. Ele não vai ter medo, porque ele sabe exatamente qual é o próximo passo, como foi que eu errei, como não errar mais. Então, você encontra o seu próprio equilíbrio. Então, uma coisa que seria muito interessante para você é usar isso para inspirar outras crianças. Né? Tanto nessa parte positiva de uma vida saudável, de como usar a disciplina de uma forma bacana, né? E trazer essa vida que você leva, que é uma vida muito legal, nesse mundo que temos hoje, e conseguir inspirar outras crianças, trazer aquela mensagem diária de disciplina, de tomar conta da sua própria vida, de acreditar no seu próprio potencial, porque eu acho que isso seria gigantesco, porque tem muitas pessoas que lhe assistem, né, acham você massa, quer fazer o que você faz também, e às vezes nem sabe como. E talvez uma palavrinha todos os dias de como foi meu treino. Hoje eu não estava com vontade de levantar, mas eu me levantei e fui assim mesmo, né? Esse tipo de coisa faz com que a sua imagem, que é uma imagem linda, positiva, belíssima quando você está competindo, possa inspirar tantas crianças. Porque o esporte, ele transforma, né? O esporte, ele modifica muito a vida das pessoas. Então, conte mais histórias pra gente, assim, do que acontece lá nos treinos, o que é engraçado, o que vocês, quando vocês estão se divertindo lá nos treinos, como que é? Quem é o melhor professor? Se tem a parte divertida, como que é isso? Todos os treinos, eu acho que são todas segunda-feiras, todas sextas, todos os dias. Uhum. A gente tem um professor que fala todo dia com a gente, segunda-feira. Toda segunda-feira. Que, tipo, fala das competições passadas, fala dos medos. Uhum. Aí teve uma sexta-feira que ele chegou lá e dividiu a gente em grupos. Eles que mesmo escolheu. Um ficava ali, outro ficava ali, outro ficava aqui. Aí a gente tinha que fazer peças do medo, essas coisas, de não ter medo. Entendi, interessante isso aí. Tipo, falando, vai, você vai conseguir, vai. Aí eu e meu grupo, a gente fez de divertidamente. Eu era alegria, a outra era nojinha, a outra era vergonha. Aí teve uma amiga minha que tava tentando fazer uma ponte pra trás. Aí as pessoas estavam gritando, você não consegue. Do meu grupo tava gritando que você não consegue. Mas era de propósito? Era parte do espetáculo, da peça? Era parte da peça. Aí eu me intrometi, já que eu era alegria, aí o medo e a tristeza estavam juntas. Aí eu abracei a minha amiga que tava tentando fazer. Eu falei, você consegue. Aí ela foi lá. Isso é muito interessante, viu? Essa metodologia do seu professor. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha atletas muito bons. Meus atletas eram atletas novinhos, mas eram uma equipe de alta performance. Eles treinavam tipo alta performance, né?
E tinha um treino quando eles estavam muito bem, quando tinha um que estava realmente, tipo assim, vencendo tudo, que era grandão. Nesse momento, eu chegava para ele e falava assim, por que você acha que você tá tão bom? Você nem tá tão bom assim. Nossa, aí quando ele fazia um negócio muito legal, eu dizia, tá péssimo. Nossa, por que você veio treinar hoje? Tá muito ruim. Eu fazia isso com ele, sendo que ele tava muito bem. E daqui a pouco ele começava a chorar, né? Ele começava a chorar, tipo assim, por quê? Porque ele deixava aquilo... ele começava por que minha sensei tá falando isso de mim? Porque até ontem ela estava me elogiando. Por que hoje ela está falando isso? Então, era o que eu mostrava para eles. Eu falava, então quer dizer que você estava bom até hoje. Você sabe que você é bom, mas só porque alguém chegou e falou que você não é. Tudo que você aprendeu até hoje, você esqueceu? Então, eles passavam por esse treino de que eles não podem escutar o que os outros vão falar, independente de quem seja, porque muitas vezes tem uma pessoa que é próxima da gente, é da família ou amigo, o que quer que seja, vai falar alguma coisa pra gente que nem é tão verdade assim, que pode acabar com um dia nosso, com uma competição. Então, eu treinava muito eles para isso. Para que eles nunca escutassem nada. O que eles tinham que escutar? Era a voz do comando que eles já sabiam aquilo ali. Eles já sabiam exatamente o que eles iam fazer ali dentro do tatame. Porque na área de treinamento, na área de aquecimento, chegava muito menino assim de fora e tal, não sei o quê. Nossa, você vai perder. Nossa, eu já ganhei não sei quantas, eu já fiz isso, eu já fiz isso. E aquilo ia entrando na cabeça dos meninos e eles iam acreditando, entendeu, Liz? E nem era verdade. Então, às vezes, eles entravam no tatame e já tinham perdido na cabeça, porque eles acreditaram numa conversa que alguém contou. Então, eles tinham que ser treinados para que, independente do que as pessoas que eles não conhecessem falassem, ou que conhecessem falassem, eles tinham que ouvir o treinamento que eles tinham passado, acordado cedo, dormir tarde, treinar muito, cansar, treinar horas seguidas, era daquilo ali que eles tinham que lembrar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Quero lhe encorajar a você levar essa sua mensagem de atleta, de vida saudável, de uma cabeça muito boa que você tem. Então, levar essa mensagem para outras crianças também, que elas possam enxergar esse caminho que você está percorrendo, né? Obviamente, blindado pela mãe, o que vai chegar e o que não vai chegar, mas que você sempre lembre disso, que o que tem dentro de você é o que tem que ecoar. O que vem de fora, você tem que filtrar muito bem. E perguntar, será que isso vai me fazer bem? Será que eu preciso disso? Será que eu não me conheço o suficiente para acreditar em que alguém está falando? Porque o processo dela é dela, o meu processo é o meu. E assim, é só alegria, é só conquista, sabendo que a gente vai falhar. E essas falhas e esses erros é o que faz a gente melhor ainda. Porque se uma pessoa nunca errou, algum momento ela vai errar. Então, é muito melhor que a gente erre muito nos treinos, né? Porque quando a gente erra muito nos treinos, quanto mais você errar no treino, a probabilidade de você errar de novo aquilo ali, ela vai diminuindo. Digamos que se na vida a gente tem 5 erros para cometer e você nunca cometeu nenhum, aí você chega num momento super importante, você ainda tem 5 erros para cometer. Então, a chance de você cometer um daqueles erros num momento super importante é muito grande, né? Então, é muito melhor que a gente se esforce, faça o possível para cometer todos os erros antes, porque quando os momentos importantes chegarem, a gente já vai ter errado o suficiente. E agora é só experiência, vida que segue, movimentos quase que perfeitos, né? Então, sempre pensar nisso, que o erro, ele é bom. Ele não é ruim. Então, sempre que você cometer um pequeno deslize no treino, pense, menos um erro na minha lista. Agora, daqui para frente, eu tenho menos erros a serem cometidos. Quanto tempo que a gente tá? 40 minutos? Oh, foi rapidinho, Liz, nem doeu. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Mensagens, alguma história? Que você vai chegar em casa e vai falar, mamãe, eu devia ter falado isso, isso e isso. Era para eu ter contado essa história aqui. Tem alguma coisa que você lembre, que você queira contar? Algum recado? Tem uma coisa que eu lembro que acontece quase em todos os meus treinos. Uhum. Eu tenho uma amiga da minha ginástica chamada Isabela e outra Ariana. São minhas melhores amigas. As outras ficam lá treinando, porque são mais adolescentes. E tem algumas que têm da minha idade. Aí elas são minhas melhores amigas. E a gente tem 2 professores, o Everton e o Xavier.
De vez em quando a gente treina com o Everton, mas a gente tá treinando mais com o Chaveco. Uhum. Então, ele fica fazendo um monte de coisa depois dos treinos, muito diferente do que o tio Everton faz com a gente. Aí tem dias que a gente fica no salto, que ele fala, um salto, acabou. Só que aí, no primeiro salto, sem aquecer nada, a gente faz um salto ruim. Aí ele manda fazer 2 saltos. Aí, porque a gente fica 1 hora em cada aparelho. Uhum. Ou meia hora. 1 hora em cada aparelho? É coisa, viu? A gente fica 4 horas na ginástica. De 4 às 8. Aí, Aí chega a hora que a gente erra 3 saltos. Uhum. A Isabela e a Ariana ficam falando, bora, você consegue, quando eu tô correndo. Aí quando eu faço um salto bacana, aí acaba o salto, pra mim acabou. Aí chega a vez delas, aí agora é minha vez de torcer. Muito bem, isso é legal. Isso é muito legal. Aí depois chega a hora... E isso vocês vão levar para a vida inteira. Imagina vocês na seleção, as 3 juntas, né? Viajando por esse mundão, lembrando de quando que vocês eram pequenininhas, que quando vocês começaram, quem que estava lá do seu lado, quem que estava torcendo, entendeu? São histórias que vocês vão levar para sempre. Para sempre. Vocês, talvez, sejam as pessoas que nós, brasileiros, vamos estar assistindo nas próximas Olimpíadas, né? Então, imagina um país inteiro torcendo por vocês, porque vocês escolheram dedicar a vida de vocês à disciplina, ao esporte, e por isso que quando chega uma Olimpíada, o país inteiro para, e vocês se transformam nos nossos heróis, né? E eu espero, Liz, ver você lá, eu espero que o Brasil inteiro um dia possa torcer por você e lembrar de como que foi a sua infância, que não é só o momento, o ano da Olimpíada, mas desde pequenininha, quando você decidiu abrir mão de muitas coisas para um dia defender o nosso país, né? Defender a ginástica olímpica. Então, eu quero te dar os parabéns, dizer que você é uma atleta linda, tem uma cabecinha muito boa. Foi muito bom conversar com você, né? E te desejar um feliz Dia das Crianças, porque esse nosso podcast, ele foi dedicado a todas as crianças e que você seja um exemplo para elas, né? E que esse podcast chegue bem longe e que muitas pessoas possam se inspirar com a sua história. Então, essa é a sua câmera. Aí você fala o que você quiser falar. Aqui é Liz, queria deixar um recadinho para vocês e tal. Falar do seu esporte, mandar um beijo para suas amigas, para os seus professores. Você fica à vontade. Eu quero falar das minhas amigas mesmo, que elas me dão força. Então, eu queria agradecer o esforço de vocês, Ariana e Isabela. Porque o nosso professor, o Everton, chama a gente de trio carnaval. Porque a gente conversa demais. Eu queria mandar um beijo pra vocês com apoio de vocês. Porque a Ariana, eu conheci ela esse ano. Porque eu treinava com ela aqui na Asa Norte. A Isabela eu conheci em Vicente Pires. Muito tempo. A Isabela é a minha amiga mais velha. Então, é ela que me dá força. A Ariana também. A Isabela teve um mês aí que ela viajou 2 meses pra Disney. Voltou. Me deu um abraço. Morrendo de saudade, hein? Aí eu falei assim pra ela, você trouxe alguma coisa pra mim? Só uma coisa. Aí ela trouxe uma balinha pra mim e um colar. Aí eu peguei pra ela. E se hoje vocês tivessem que escolher assim, hoje vocês podem entrar num portal e escolher ir pra Disney ou tá numa Olimpíada? O que vocês escolheriam? Pra Olimpíadas. Olha aí. E é isso, pessoal. Hoje a gente esteve aqui com Liz Macedo, né? Feliz Dia das Crianças para todo mundo, que esse podcast vai passar no Dia das Crianças. E a gente fica aqui com mais um Kumaru Talks.